paz pra você. Se ligue nessa estação, faz tanto bem pro coração. A Novo Tempo te deseja alegria. Rádio Novo Tempo, Rede Novo Tempo, Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Rádio Novo Tempo. Novo Tempo. Dúvidas frequentes sobre a escola bíblica. Me interessei por vários estudos bíblicos. Quantos eu posso pedir de uma só vez? Você pode pedir um estudo bíblico impresso a cada 30 dias e ele chega até você pelo correio. Agora, no nosso site biblia.com.br, você pode pedir e baixar no seu computador quantos cursos quiser na opção digital. Estude a Bíblia com a gente. Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Sabia que a Rádio Novo Tempo também está no Deezer e no Spotify? Sério? É sério. Você pode seguir os seus programas preferidos e ouvir sem interrupções. Tem consultório de família, lições da Bíblia, máquina de histórias e outros programas. Que legal! E como eu faço para seguir? É bem simples. Você vai procurar pelo nome do programa e clicar em seguir. Vou fazer isso já. Novo Tempo, a sua melhor companhia. A Rádio Novo Tempo está sempre junto com você. A Rádio Novo Tempo segue minha vida desde 1997, quando eu morava em Maringá, Paraná. É a sua melhor companhia. Eu ouço a Novo Tempo porque é a melhor rádio do planeta. É a minha companhia de todas as horas, de todos os dias. Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu sou o pastor Robson Menezes e te encontro todas as noites no Está Escrito. Juntos vamos estudar as verdades contidas na Bíblia. A gente se encontra diariamente às 10h30 da noite, no horário de Brasília. Eu espero por você. Está Escrito aqui na Novo Tempo. O programa Além dos Fatos está chegando. Ele existe porque nossos anjos da esperança acreditam no poder da palavra para transformar vidas. Quer ser um anjo da esperança também? Então mande uma mensagem para o WhatsApp. É o 12 98176 6630. Vou repetir. 12 98176 6630. Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Além dos fatos. Já chegamos, já estamos juntos outra vez aqui no seu programa Além dos Fatos. Um abraço, muito obrigado aí pela carona, pela contribuição que você dá quando acompanha o nosso programa, quando divulga, espalha para as pessoas que a Rádio Novo Tempo está no ar. E de segunda a quinta-feira às 5 da tarde, aí no seu radinho, chegamos com o Além dos Fatos. Temos também aí no YouTube, sempre fica lá o seu programa registrado, você pode maratonar, pode assistir, pode ver os temas por aí.
aí, né? Escolhidos com muito carinho, a dedo sempre por ela, Larissa Oliveira. Tudo bem, Veri? Como está? Tudo certo, graças a Deus. A semana ainda tá no comecinho, né? É verdade. Então, é outra, só para situar você que de repente está acompanhando em outro momento, é uma daquelas semanas atípicas, né? Hoje está um dia assim meio diferente, um tanto estranho pela expectativa do de amanhã, que é um feriado. Enfim, tá? Eu lembro só para te deixar a par assim, esse programa que você de repente está assistindo aí, ele aconteceu num 19 de outubro, né, de 2024, véspera de feriado 20. Tá bom? É isso? Falei certo? Falei certo? É novembro, é. O que o Veri falou? Falei outubro? Por isso você tá perguntando se eu falei certo. Que ontem eu falei outra coisa errada. Hoje foi essa, né? Essa coisa. Ali fora tem uma pessoa que tá ali no aquário, pelo lado de fora. Nós estamos dentro do aquário e eles estão lá do lado de fora do aquário, fazendo uma saudação aqui pra equipe. Muito bem. Certamente fãs dele, né? O nosso sócio, né, aqui do programa de hoje. Pastor Robson Aleixo. Veri, muito bom te ver, Veri. A gente esteve juntos em eventos felizes de famílias que se casam nesse final de semana. Exatamente. Nós três, é verdade. Aqui com muita endorfina e romance. Mas você que está nos ouvindo, muito boa tarde. A propósito, ele não voltou ainda, né? Que tá dentro. Não, foi agora. Acabou de acontecer, então. Tá na lua de mel ainda. Ainda está lá, naquela licença. Betinho? Licença casório, né? Tá acabando a parte fácil. Depois é a realidade importante. Mas ela não é fácil, mas ela é tão boa, ou melhor ainda. Né? Redireciona a vida, dá um sentido absoluto. O casamento. Eu que já tô aqui já em velocidade de cruzeiro, já passei de 10 mil pés, digo que é bom. Eu tô um pouquinho adiante. Mas olha aqui, eu já tenho um herdeiro, né, da minha idade quando eu comecei no rádio. Olha aqui, crianças do meu Brasil varonil, estamos juntos no Além dos Fatos para tratarmos de mais um tema bom, né, Larissa? É verdade, Veri, já tá aqui, inclusive, o nosso canal do YouTube tem o nosso programa ao vivo, né, para você acompanhar e comentar também. Traz a sua pergunta. A gente vai falar sobre sacudidura. Eu falei, olha aqui, crianças, mas é conversa de gente grande, né? É. Meio criança grande. Sacudidura. Mas eu não sei o que é. Calma, a gente vai conversar sobre o assunto, né? Mas vai lá na nossa enquete, vota aqui se você tem medo da volta de Jesus. Quando fala, se Jesus voltasse hoje, assim, né? Dá aquele gelinho de medo, assim, ou você tá tranquilo? Vota aqui na nossa enquete, 76% estão dizendo que não sentem medo da volta de Jesus não, viu, Veri? Mas 24% disseram que sim. E falar em sacudidura, você falou aí de sacudidura, né? Pessoal que mora em regiões que tem, né, que o sismo, como é que fala? De sismos constantes, né? Onde há, como diria, acontecem os terremotos com mais frequência, sabe o que é ser sacudido, né? Balançar sem querer. Pois é. Mas essa sacudidura aqui é um pouco diferente, né? Tem mais a ver com aquele processo de peneirar, né? Acho que é isso, né? Que lá na obra, o pessoal da obra aí, o pessoal que trabalha na construção sabe bem como é que é, né? Pega uma areia lá, cheia de coisas, sacode ali na peneira, né? E só passa areia, só passa boa, né? A coisa grossa ali, ruim, fica, não vai. É mais ou menos isso, né? Só para situar você, tá? Mas daqui a pouco você vai entender melhor com o pastor Robson Aleixo sobre esse assunto. E Larissa falou da volta de Jesus, porque é o seguinte, né? A gente percebe pelos acontecimentos, antigamente se usava uma frase assim, os indícios prenunciam. Isso é antigo, hein? Acho que é de antes de mim. Tá? Se é de antes de você, é muito antigo. É de antes de mim. Mas ser antigo não é ruim, velho. Não. Sinal que você não morreu jovem. Os indícios prenunciam, ou seja, né, o que você vê por aí de acontecimento anuncia ou mostra que alguma coisa está para acontecer. Pois é, Jesus está prestes a voltar. Muita coisa já aconteceu, né, Larissa? Uhum. A gente já tem pouquinho só ainda, velho, pra acontecer. Se é que, sei lá, o pastor vai falar melhor, né? A gente falou do terremoto de Lisboa, né? E olha quanto tempo já foi. 1755. Tem a famosa queda das estrelas, que é falada também. 1780. Tudo 1700, né? Sim, são os anos que precedem o final daquele período profético descrito na Bíblia como
1.260 dias. Ou seja, não é à toa que... Então, eles estão apontando que alguma coisa importante está para acontecer ali. Isso foi em 1780, estamos em 2024, Veri. Acho que tá perto ou não? Pois é. Passou, né? Agora, né? A gente sabe que ainda há algo por acontecer, né? Ainda falta alguma coisa. Pois é. Aí a pergunta que a gente hoje faz para você, Larissa já fez, né? Está preparado para o que há de vir, para o que vai acontecer ainda? Vamos lá conversar sobre essa temática, Larissa. Pastor Robson Aleixo gosta, né? Espero que sim. Gostando ou não, a Larissa vai aprontar uma dessas. Mas esse assunto é muito importante. Além da nossa vontade ou gosto. Tem 3 tipos de temas quando a gente está falando de Bíblia. Boa. Os que a gente gosta de ouvir, tem os que a gente não gosta de ouvir e tem os que aquele gente que a gente precisa ouvir. Tem que ouvir. Tem que ouvir. Então esse é um desses que está na 3ª categoria, que precisamos ouvir. Pastor Robson Aleixo, aqui nosso sócio de terças-feiras, né? Antes era de segundas-feiras, agora mudou, é de terças-feiras aqui no Além dos Fatos. Se você tá estranhando assim, achou diferente, mas é que mudou mesmo. Ele, além do Além dos Fatos, também apresenta o programa Entre Família diariamente, né? No período da tarde, na TV Novo Tempo, com o Abinal Júnior e Darleide Alves, que está aqui do outro estúdio gravando o consultório de família da rádio. E também o programa Fé para Hoje, que vai no período da noite na TV, né? Segundas-feiras, 10h30 da noite. Se você perdeu de ontem, você ainda pode, assistindo a programação da Novo Tempo, ver os reprises. Ou seja, se você pensava que o pastor Robson Aleixo era exclusivo do Além dos Fatos, ele tem mais uns bicos que ele faz aí fora do Além dos Fatos. Não, eu componho minha carga horária. E mais uma coisa que eu não sabia, velho, que eu fiquei sabendo hoje, enquanto conversava com a Darleide, pouco antes de começarmos as gravações do consultório, é de que o pastor Aleixo, velho, se você sabia... Você não fala assim, como que você não sabia? É porque eu realmente não sabia. Eu fiquei surpresa. Pastor é historiador também. Oh, mas... É isso, não é? É. Isso está evidente na postura. Quando a Darleide falou, eu falei pra ela, faz muito sentido. Como é que é a palavra que tá uma palavra que tá em alta aqui nos bastidores? Piada interna aqui posturado? Posturado. A postura dele indica, né? Que é o historiador. Ele abre a boca. Dei aulas de história para alguns dos seus colegas aqui de Novo Tempo. Olha só, eu não sabia. Eu fiquei surpresa, mas para mim fez muito sentido. Meus alunos estão por aí. De vez em quando eles certamente passam por aqui para conferir um pouco, né, do que acontece, do potencial, né, de historiador dentro dos nossos temas, inclusive o tema de hoje. Então vamos lá, o pessoal já tá chegando por aqui, votando na nossa enquete também, youtube.com/Novo Tempo Rádio. E um abraço pra Antônia do Nascimento, ela falou assim, gente linda, mandem um abraço pra mim, amo esse programa e acabei de chegar aqui, estou ligadinha. Abraço, Antônia, obrigado pela sintonia, ou pela conexão, não sei como é que você tá vendo, ou tá vendo, né? Tá aqui no YouTube. Isso. Pastor, vamos lá então, porque o tema de hoje é sacudidura. Mas não é uma palavra que a gente ouve muito por aí. Então, o que significa no contexto bíblico, no contexto da volta de Jesus, que seria essa sacudidura? Algumas palavras que os cristãos usam, e algumas palavras elas são um pouco mais frequentes em determinadas denominações que dão mais ênfase na sua identidade para alguns aspectos da Bíblia, elas não são necessariamente palavras da Bíblia, mas elas remetem a acontecimentos bíblicos. Por exemplo, não existe a palavra milênio. Mas a gente usa essa expressão milênio para se referir aos 1000 dias que separam a volta de Jesus com o estabelecimento da nova terra. Sacudidura também é uma expressão. O Veri falou logo no começo aqui, e importante, que é o ato de joeirar, né? Eu já ouvi que o joio e o trigo têm pesos diferentes. Então, quando você joga o joio e o trigo para cima, um cai primeiro, e na hora que você sopra, você tira. Ou, por exemplo, se você tirar o grão da palha, a palha é mais leve que o grão. Então, esse ato aqui é você separar, na verdade, né? Essa sacudidura é uma separação. É o momento que você distingue, e ela é específica, um fenômeno específico, profético, para o povo de Deus. Isso é um fenômeno descrito na Bíblia para o povo de Deus. Uhum. Não, é que eu fico pensando aqui sempre, né, nesse tipo de situação, mas o resultado disso, o que vai se dar após isso, tem muito a ver com o que eu sou hoje, né? Com muito. Como eu enxergo a questão da fé e da importância da palavra,
né, das profecias e tudo mais. Como eu levo a minha vida em relação à fé religiosa. Olha, se a gente for juntar os temas, os textos, Veri, a gente vai perceber alguns muito conhecidos e na sequência que falam disso. Eu vou citar aqui alguns de cor que são bem populares. Em João 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aí ele vai dizer dessa conexão entre a videira e o ramo. E quando ele desenvolve, ele vai nos dar um indício de que ele tem uma ação específica para um grupo específico e que se relaciona necessariamente com a videira. Eu estou abrindo aqui que é para ser fiel ao texto. Cheguei aqui em Evangelho de João, capítulo 15. Ele diz assim, olha, eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Ele já está separando dois que estão conectados à videira. Portanto, ele não está falando de quem está de fora do ambiente dele. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado. Ele está falando que a palavra dele é que limpa para que dê muito fruto. Permaneça em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Olha o que ele diz no verso 5. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E apanham, lançam no fogo e o queimam. Então ele está dizendo de dois tipos de cristãos, o frutífero e o infrutífero. O que está ligado diretamente a Cristo e o que está ligado diretamente ao pomar. E essa concepção fica mais clara quando ele diz o sermão profético e começa a contar aquelas parábolas. Por exemplo, o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Até o meio da parábola todo mundo é igual. Ou seja, não está falando de quem não está esperando Jesus, porque as 10 estão esperando Jesus. Sim. As 10 sofrem o impacto desse Jesus demorar para vir, porque tardando o noivo, todas foram tomadas de sono, todas fadigam, todas têm lâmpada. Só que há algo que não se percebe no começo da parábola, que é a presença de um óleo a mais. E nesse momento há uma sacudidura, porque as 5 prudentes entram para as bodas e as 5 insensatas ficam de fora. Até esse momento, todas elas compartilham o mesmo ambiente, portanto também não é uma parábola para pagão, ou para herege, ou para incrédulo. A próxima ele vai falar sobre os 3 servos, os 3 escravos na parábola dos talentos. Todos eles recebem uma incumbência, todos eles têm o mesmo senhor e todos eles saem e ao ler o contexto, a meta é dobrar. Então chega o que tem 5 com talentos dobrados, recebe, entra na alegria do teu Senhor. Chega o que tem 2 e agora dobra com 4, entra na alegria do Senhor. Chega o que tem 1, ou seja, se ele entregasse 2, a resposta seria, entra na alegria do Senhor. Mas aquele servo, ele está entre servos, ele tem um talento, mas ele é diferente. Na hora da chegada do Senhor, eles se distinguem. Na carta à igreja Laodiceia, ele vai dizer uma questão muito importante, porque a Laodiceia tem a presença indesejável do morno. Ele fala, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, eu vou tirar você daqui. Ele fala para a igreja de Éfeso, se você não voltar à prática das primeiras obras, removerei do teu lugar o teu candeeiro. Então essas expressões bíblicas de uma ponta até outra, ele fala que Deus tem uma ação de purificar seu povo. Porque dos grandes problemas do avanço do evangelho é exatamente a presença de um evangelho falso na vida daqueles que estão engrossando o caldo, mas de uma maneira falsa, ou seja, não é uma igreja grande, é uma igreja inchada. Deus vai fazer, eu vou desinchar essa igreja e eu vou sacudir. Esse sacudir eu vou dar uma pureza para essa igreja. O que é importante dizer, Larissa, aqui é que a ação de sacudir não é do mundo. Não são as pragas que sacodem, não é perseguição apenas que sacode, quando a gente fala de ouvido profético, é Deus que purifica seu próprio povo. Entendi, pastor. Essa purificação aí, a perseguição, quando você fala desse tema aqui, da sacudidura, de que não é o mundo, não é perseguição, mas querendo ou não, vai acontecer a perseguição, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, pastor, porque quando você vem e fala que essa sacudidura ela vai purificar a igreja, a perseguição, de certo modo, também vai purificar, porque quando a gente fala sobre o tema, a gente percebe que aqueles que não estiverem firmes na sua fé vão abandonar. Seria um meio de purificar também? Ele é o meio de purificar, mas ele não pode ser colocado na mesma categoria e ação e tempo que a sacudidura. Eles são eventos diferentes. E a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, uma igreja perseguida é uma igreja consciente.
Quando você tem uma oposição clara, aberta, de duas culturas em confronto, uma estrutura de pensamento cristão puro, verdadeiro, uma estrutura mundana, é preto no branco. Então, por exemplo, se chegasse em Roma, os cristãos perseguidos, estava claro quem é de um lado, quem está de um outro, e o cristão não tem a escolha de navegar naquela massa cinzenta como se tem num país e num lugar de muita liberdade. Então, é óbvio que a perseguição gera uma consciência. A gente hoje está carente de uma consciência. Muitas conversas e posturas de cristãos, eles parecem não levar em consideração que nós estamos numa guerra. E a gente precisa dessa consciência. Do outro lado, há uma realidade que precisa ser colocada aí também, e que é muito importante. De que, sim, uma ação persecutória é uma ação satânica. E Deus disse que a besta vai perseguir. Ela é um agente de Satanás para danificar, para gerar dor à igreja, para impedir o seu avanço. É uma ação de um inimigo mesmo. Só que a lógica de Satanás não é uma lógica que começa com perseguição. Satanás primeiro propõe um acordo. Se você rejeitar o acordo, aí ele vai para a guerra. Mas antes de tentar combater você, ele sempre tenta trazer você para a fileira dele. Então, por exemplo, no Apocalipse fala daquela mulher que ela rejeitou o acordo. Aí irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra com o restante da sua descendência. A própria presença desse elemento do remanescente, a descendência, ele está querendo dizer que sim, tinha um corpo grande, um povo grande. Satanás propôs acordo para todo mundo. A massa aceitou. Alguém falou, eu não vou aceitar isso. E este é o perseguido. Portanto, a ausência total de perseguição, ela pode indicar uma conivência também. Ou seja, se você está vendo o mal vindo na sua direção, babando, isso é um sinal claro de que vocês não estão na mesma direção. Quando Satanás está batendo de frente, é porque você e ele estão em posições opostas. Quando ele está andando de lado, é porque nós estamos caminhando na mesma direção. Portanto, a ausência total de perseguição é um indicativo de que essa igreja não está provocando. Nesse tempo, né, no tempo atual, vamos colocar no nosso tempo aqui, vemos pessoas se queixando de estarem sendo perseguidas por causa da justiça, por causa do nome de Jesus e tal. A gente identifica sim como sendo pessoas perseguidas, né? Eu testemunho de Jesus, aí de repente vai ser perseguido no trabalho, tal. São situações isoladas em relação à perseguição que sim, que é apontada para o fim, que o pastor citou aí. Porque o sinal escatológico e profético, ele é inequívoco, senão seria um sinal. Hoje a gente tem uma perseguição típica de você ter um posicionamento por Cristo num mundo conflituoso. Então o mundo não é um mundo de Satanás. Mas os corações dos homens também não são uma população humana, não é toda de Deus. Os corações, eles se rejeitam a ser de Deus. Ou seja, há uma tensão aqui. Então Satanás milita por corações e Deus também está brigando por esses corações. Jesus falou assim, todo aquele que me aceitar e me seguir vai ser perseguido. E ele já deixou bem claro, se me perseguiram, não acho que vocês não vão ser perseguidos também. Vão estar em oposição ao mundo, de certa forma. Sim, isso é muito, muito importante. Paulo, escrevendo para Timóteo, fala, Timóteo, estou te convidando para vir para cá. Mas não é de uma festa que eu estou falando. Toma parte dos meus sofrimentos. Ele já deixa bem claro, vem sofrer comigo. Você vai ser perseguido, você vai ser traído, você vai se ver sozinho. Mas você nunca vai se ver abandonado por Deus. Mas vem, toma parte dos meus sofrimentos. Então, a perseguição ela pode acontecer na sua casa, pode acontecer no emprego, pode ser em muitas formas. Mas essa perseguição profética, ela está falando de uma polarização absoluta. É uma polarização absoluta mesmo, onde a igreja vem com uma força total e o mundo responde com força total. Só que o tamanho da igreja, isso é muito importante, o tamanho do povo de Deus não é o elemento mais importante. Isso eu vou repetir porque isso pode ser assustador para muitas pessoas nesse nosso mundo performático. O evangelho cresce? Sim. O evangelho conquista corações? Sim. Sim, mas o sucesso do evangelho não se mede pelo número de adeptos. O sucesso no cristianismo é a profundidade com que Deus entrou naquele coração. Porque você vê Gideão ganhando com 300. E quando Gideão apresenta uma massa, maioria, não é maioria, mas é um grande povo, Deus fala, é muito. É muito. Você, não importa o que você vai fazer, faça o que é correto e não importa. E se 300 não é suficiente para nos convencer de que número para Deus não é nada, Sansão era um. Sansão sozinho é um exército.
Deus, ele não tá. Porque se número de pessoas fosse sinal de sucesso, Satanás já tinha ganhado. Porque você não vai ver na história algum momento que claramente você vê o povo de Deus como maioria. Não tem isso. Neste mundo aqui, se fosse sucesso, não é isso. É por isso que a sacudidora é tão importante. A minha igreja, a minha igreja, ela é uma igreja bem-sucedida porque ela é grande em número de pessoas? Deus fala, não. Sucesso está na profundidade com que a verdade toma conta de você. Não na quantidade de pessoas que te seguem. Porque quanto mais popular for o evangelho, mais indício de que ele não é de Deus ele está dando. Gostei dessa ilustração aí dos 300 de Gideão, que foi uma sacudidura, né? Foi. Num sentido, ele fala, não, tá errado isso aí. E é muito importante que Deus falou assim, lá em Deuteronômio, ele diz assim, quando você tiver numa situação como essa, você deve, pela lei, perguntar quem está com medo. A lei dizia que ele tinha. E o que Gideão faz? Ele ignora a lei para ter uma maioria. E Deus fala, não é assim, pergunte, porque está na lei. Você não vai vencer fazendo o que é errado. Mesmo que o errado seja impopular. E ele vai lá e faz. Jesus virou para a multidão e falou, vocês não vão embora também? Ele olha para a multidão, fala na lata, lá em João 6, a multidão dissipa, os discípulos estão ali, só sobra 12. Ele olha para eles e fala assim, e vocês? Vão embora também? É uma pergunta que um pregador que quer sucesso e popularidade não faz. Vocês não querem ir embora também? Pedro dá aquela resposta maravilhosa. Para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E aí, de repente, uma aparente popularidade de Jesus, ela dissipa com uma frase. A igreja precisa, na sua pureza, mostrar força. Então, a sacudidura nos apresenta uma lógica. Uma igreja que ela é cheia de fiéis, associada a uma quantidade enorme de pessoas que só tem forma de piedade e não tem o poder, ela é uma igreja que não cumpre totalmente sua missão. Então Deus diminui essa igreja para mostrar para o mundo o seu verdadeiro tamanho. E no verdadeiro tamanho, ela termina a obra. Uau! Nossa enquete segue aqui, Veri. 79% dizendo que não tem medo da volta de Jesus e 21% dizendo que tem sim medo da volta de Jesus. E como a gente tinha aquele costume, Veri, de perguntar o porquê, vamos lá, né? Para que você mande pra gente quais são os motivos, né, por você ter votado que tem medo, manda aqui no nosso WhatsApp 012-981510081 ou pelo nosso chat do YouTube mesmo, youtube.com/Novo Tempo Rádio, do porquê que você tem medo da volta de Jesus. Eu vi 2 comentários por enquanto, Veri. Eu vi um aqui. A Val disse o seguinte, eu não tenho medo da volta de Jesus, tenho medo da perseguição. Justo. Ok. O Meliponário comentou, olha, muito medo. Porém, um desejo muito maior é que ele venha logo. O medo tá ali, mas o desejo de ver Jesus é maior que o medo, Veri. Quem é que falou da perseguição, Veri? A Val. Foi a Val. Val, querida. Val de Campo Grande. Presta atenção no que eu vou dizer, Val, e todos que têm medo dessa perseguição. Quando você lê na sua Bíblia o Evangelho de Mateus, Deus descreve essa grande tempo de angústia. Uma grande perseguição, um momento em que o povo de Deus estaria angustiado, perseguido, maltratado e fugindo, e ele estaria sobre forte opressão. Mas atentando para esse texto, ele vai dizer o seguinte, que no verso 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas do firmamento cairão. Logo em seguida. Portanto, os fenômenos que o Veri descreveu aqui, como o terremoto de Lisboa, e a gente falou das datas da queda das estrelas, do escurecimento do sol e da lua, eles estão no nosso passado. Portanto, logo em seguida da perseguição, aconteceram esses fenômenos. Portanto, essa grande tribulação, descrita em Mateus 24, já aconteceu, ela não está para acontecer. Porque ela é anterior a esses fenômenos astronômicos que Deus apresentou. O que acontece depois disso, essa perseguição, ela não se relaciona com a primeira. Você tem um levantamento de uma nova fase dessa besta, que no Apocalipse 3 está a besta da terra. Ela vem em marca, ela impõe um sinal, ela vem em guerra. Mas neste momento, a igreja não está fugindo. A igreja está enfrentando com uma força que o mundo ainda não viu.
Então, essa presença do Espírito Santo na condução do povo, ela faz com que esse medo, esse pavor, não seja da igreja. Porque é um raciocínio simples. Ninguém precisa de chuva serôdia e ficar cheio do Espírito Santo para correr. Nunca Deus falou que Ele nos daria poder para a gente sair correndo. Esse poder não é para sair correndo, o poder é para fazer Satanás correr. Então, quem estará apavorado nos momentos que antecedem não é alguém que tem certeza da sua salvação. Então, com a certeza da salvação, a certeza de que a mensagem que Deus colocou na sua boca é a mensagem correta e a certeza de que Deus está com você e com poder, não há razão nenhuma para ter medo. Porque quem, repito, estará apavorado, e você lê no texto de Apocalipse, aqueles que estão apavorados, orando, fala para que os montes caiam sobre nós, esconder da face e da ira do Cordeiro, não é, essa frase não está descrita lá na profecia como sendo sua. Quem diz essas frases são os perdidos. O que o texto diz sobre você é: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás o castigo do ímpio. Você não tem medo de castigo. Então, é importante que a gente pense nisso. Está orando por poder? Deus não vai dar poder para quem quer correr. Quero falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, velho. Mas a gente tem que fazer um intervalo. Exato, tá chamando já. Pausa bem rapidinha. Além dos fatos. Na Escola Bíblica, você aprende com pastores e apresentadores especialistas na Bíblia. E para ser um aluno, basta se matricular e pedir seu guia de estudo aí da sua casa. Olá! Matricule-se agora e seja um aluno da Escola Bíblica pelo WhatsApp 129-8244-4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. A água é vida. Ela melhora o humor, Ajuda na digestão do corpo. Reduz os riscos de câncer. controla a pressão sanguínea, Garante uma pele hidratada e saudável. Elimina substâncias tóxicas do corpo. ajuda a absorver nutrientes. E melhora o funcionamento do cérebro. A água é essencial para a vida. E você, já bebeu água hoje? Uma campanha da Rádio Novo Tempo. Os sucessos da gravadora Novo Tempo, você ouve aqui. Inconformados, cansados do mundo e seus pecados, por Deus chamados, por Ele transformados, nós esperamos seu reino. Vamos abalar no mundo inteiro. As suas músicas favoritas. Pra mim, mesmo quando não há solução, tu tens Novo Tempo. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande. Música que toca o coração. Valeu! Olha, amanhã tem mais um... Gostei muito do programa de hoje. Acho que sua tia também ia gostar. E por que você não manda pra ela? E dá pra fazer isso? Claro! É só a gente entrar no site da rádio, novotempo.com/rádio, procurar o programa de hoje e baixar. Pronto, agora é só mandar pra tia. E você, também quer baixar os seus programas preferidos? Então acesse novotempo.com/rádio. Novo Tempo, sempre conectada com você. Como criar equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional? Existe a vida perfeita ou a família perfeita? Eu sou Darlede Alves e te convido a participar do nosso consultório de família. Aqui nós vamos conversar sobre desenvolvimento pessoal e maneiras de aperfeiçoar os seus relacionamentos. E eu espero você. Consultório de Família, todo domingo às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Além dos fatos.
Já voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje falando sobre sacudidura. Você não sabe o que é? Quer entender um pouquinho melhor? A gente vai continuar falando do assunto, mas depois que o programa acabar, fique tranquila, porque ele vai ficar salvo aqui no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar desde o comecinho e também compartilhar com quem você quiser, não é isso, Véri? Verdade, você que não pegou o início aqui da nossa programação, não tem problema, então fique à vontade para assistir. Aliás, como a gente sugere sempre, né? Pode maratonar aí nos nossos vídeos, temos vários temas muito legais, né? Para você aproveitar bastante aí no feriado, viu? Olha aqui, Larissa, voltamos para o segundo bloco, uma presença extra, special. ela, Darleide Alves. Eu disse para nem comentar que eu estou aqui. Mas não é isso, eu não resisto. VIP. Eu não suporto. É que esse tema, ele é bastante instigante. Né? Bastante. E com o pastor Robson Aleixo, aí você pensa assim, instigante ao cubo. O que ele vai dizer sobre? Aí eu já descobri que a Larissa está assim, meu Deus, ele já entregou tudo. Ele sabe o que está por vir. A gente faz uma pergunta, o pastor já responde o roteiro inteiro. Ele conta a história toda, né? Já vai tudo de uma vez. Mas sabe que uma maneira de educar, de ensinar é repetir. Exato. Pode fazer outras perguntas, mesmo que ele dê as mesmas respostas, para aprofundar. A Bíblia faz isso, né, pastor? Ela repete bastante. Duas inculcarás e delas falarás. Gente, tem pessoas que do outro lado, primeiro, nunca ouviram o tema, outros têm uma compreensão e está sendo apresentada uma outra face. Então, repetir faz parte, então não temas. Até porque eu quero que repita, porque eu não estava aqui. Você estava meio ocupada, né? Eu estava gravando um consultório de família. Pegou aula grátis, né? Pegou aí, né? Então tá aí, Darleide Alves. Vamos lá, que nem sempre temos Darleide Alves junto. Mas fica perto do microfone, tá? Por favor, a gente agradece. Tá ligado, viu? Continua ligado, né? Posso responder duas perguntas que vieram aqui? Pode. As duas, uma veio do YouTube e outra veio da minha cabeça. Uma está dizendo, alguém perguntou sobre essa perseguição futura, ela tem a ver com a besta e o seu sinal. Sim, claramente no texto. E o texto diz sobre essa besta que emerge da terra. Eu acho muito importante a gente entender Apocalipse 13, porque ele diz o seguinte: uma é uma besta, a outra é uma imagem dela. A descrição da besta como entidade satânica persecutória, ela não é um fenômeno do futuro. Ela é um fenômeno da história. Porque ela tem 7 cabeças. Então, quando uma cabeça é golpeada, a besta não morre, porque ela tem 7 cabeças. E os 7 cabeças envolvem 7 momentos da história onde apareceram um poder perseguidor, assim, incontestável. E se a gente for fazer a conta só olhando para a história de Israel, nós vamos ver que o primeiro poder perseguidor claramente é o rei do Egito. Só que daí Israel sai do Egito e Faraó perde. Mas a vitória sobre Faraó não é a vitória sobre o mal. Porque depois de um tempo, as 10 tribos do norte elas sucumbem diante de outro poder perseguidor da Síria. Aí você tem, depois desse momento, os 4 que Daniel apresentou. Babilônia, tá fazendo a conta? Média-Pérsia, Grécia e Roma Imperial. Depois de Roma Imperial, você tem uma extensão desse poder que vai perseguir o chifre pequeno, e é descrito lá naquele período medieval. O que o texto diz é que essa perseguição que aconteceu, esse aspecto da besta que aconteceu na Idade Média, ele ressurge. Então ele não se destaca como uma outra besta, outra cabeça da besta, mas ele é descrito como 2 fases da mesma cabeça, que é chamado ali no Apocalipse 17 de um 8º rei, mas ele procede do 7. Então a gente está num período entre essas 2 fases, isso é importante dizer. Então nós estamos entre a besta do mar e a besta da terra, lembrando de novo que a besta do mar e da terra, eles são paralelos, um faz parte do mesmo processo que o outro, ele se levanta para perseguir. O que é importantíssimo destacar é que essa perseguição, mesmo que ela aconteça com o sinal da besta que impede as pessoas de comprarem, de venderem, de ter compromissos públicos, ela não faz com que o povo de Deus se encolha. Isso é muito importante. A besta vem para cima, mas ela não faz o povo recuar. O povo vai para cima também, para destruí-la. Então, no mesmo momento que Apocalipse descreve a besta marcando, ela vai também descrever o selamento.
o povo de Deus também está marcando na testa o servo do vosso Deus. Então, no mesmo momento que tem a besta lá infligindo dor e causando restrição de direitos e muitas coisas desse tipo aqui, o povo também descreve a terra toda se iluminando da glória e as mensagens do povo de Deus sendo pregadas. Então, é importante. Eu tenho medo, vou sair correndo nesse momento? Não necessariamente. Há um poder que persegue e há o poder de Deus que avança nesse momento. Ele vai avançando e desse ponto para frente, Satanás não aumenta tamanho. Quando a luz do evangelho brilha em força total, os espaços que Satanás ocupa no mundo, eles são cada vez mais reduzidos. O que está acontecendo aqui é que Deus está trazendo para a superfície o que é falso. Então agora nós vamos ver os oponentes do grande conflito no seu real tamanho. Isso é muito, muito importante. Eu respondi as duas perguntas. A Val, que falou do seu medo, né, da perseguição, não medo da volta de Jesus, mas da perseguição, gostou muito da explicação, né? Ela disse, que bela explicação, pastor. Val, nós vamos para cima, Val. Amém? Às vezes me dá a impressão de que nós consideramos o tempo da perseguição ou sacudidura, enfim, vindo de leis, vindo de governos, vindo de instituições, mas o quanto tem de sacudidura por meio de ideias que vão nos tomando como água, né? Vai nos tomando e vai nos fazendo, quem sabe, descrentes, ainda que levando o nome de crentes. Qual é o lugar do saber, do entender, do confiar no dia a dia? Plena segunda-feira, terça-feira, tem uma sacudidura acontecendo nesse sentido, por exemplo, intelectual? Quando nós olhamos para os fenômenos proféticos, eles ganham muita ênfase, muita amplitude no tempo final, mas eles sempre têm algo de presente deles no decorrer da história. Vou explicar melhor. No Pentecostes, o Espírito Santo desceu e encheu os apóstolos, quem estava pedindo por esse Espírito Santo. Mas antes do Pentecostes, João Batista era descrito como cheio do Espírito. Maria é cheia do Espírito. Simeão é cheio do Espírito. Jesus é cheio do Espírito. Ou seja, o que aconteceu coletivamente no Pentecostes já estava acontecendo individualmente em gotas. Da mesma forma, nós estamos esperando uma efusão grande, uma profusão grande da presença do Espírito Santo naquilo que nós costumamos chamar de chuva serôdia. Mas quem hoje deseja essa plenitude do Espírito está vivendo. Da mesma forma que você hoje tem pessoas sendo perseguidas em muitos lugares do mundo. Mas essa perseguição global, coletiva, não aconteceu. Então, hoje o evangelho globalmente é livre. A sacudidura, ela é descrita como resultado do fato de que o morno não suporta compartilhar a presença de quem está fervendo. Então, o que faz sacudir de fato o povo de Deus é a ação de Deus. Uhum. Ou seja, esse convívio moderado que nós temos, um convívio que a gente vai fazendo uma média, negocia aqui e tal, ele vai se tornar impossível. Porque a presença do Espírito Santo radicaliza a postura. Gosto de uma frase do Leroy Fromm que fala assim, que a virgem louca não suporta a maneira como a virgem sábia exagera na questão do óleo. E eu digo isso com muito carinho, mas com muita veemência para você. Cuidado. Pense muitas vezes antes de você chamar alguém de radical ou fanático. Pense. Pode ser que ele só esteja sendo fiel. Ele pode ser fanático comparado a você que é morno. Mas se comparar ele com uma outra pessoa, pode ele não ser fanático. Então ele pode ser uma pessoa que ele é muito extremista comparado a você que tem comportamento perdido. Mas comparado a alguém que está vivendo a fé do evangelho, ele pode não estar em outro extremo assim. Então isso é muito importante a gente pensar que quem avalia essa saúde e equilíbrio espiritual, não tem os instrumentos para fazer isso, é só Deus que dá. Olha aqui, Larissa, diante de tudo isso, né? Olhem, amigos, olhem à vontade. Porque nós temos aqui Espírito Santo, Deus dos bastidores. Porque quem é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo? Né? Quem é que nos faz entender como estamos nesse processo, né? Se nós vamos, quando joeirados, como disse o pastor, né? Ou peneirado, como eu falei, vamos estar entre o bom produto ou aquele que deve ser dispensado, né? O Espírito Santo é que nos convence, nos ensina a viver para estar aptos, não é, pastor? Exatamente. A ação dele é de protagonismo total, mesmo que ele não esteja aparecendo, porque a função dele é ler a revista.
Tá aí, ó, é o presente para você. Espírito Santo, Deus dos bastidores, tá agindo, né? Nós recebemos de Deus a promessa de que não estaríamos sós, né? Nesses tempos que antecederiam a volta de Jesus, né? Nós teríamos um Consolador que estaria nos fortalecendo. E a palavra diz que é Ele quem nos ensina toda a verdade. Então, saber quem é saber quem nos conduz a toda a verdade. Eu não entendo, eu não sei, é que o Espírito Santo não te revelou. Inclusive, uma boa parte dos nossos medos em relação ao tempo do fim tem a ver com a nossa incompreensão da sua função. Olha aí. Porque se você está se imaginando sozinho, é porque você não entendeu qual é a função do Espírito Santo nesse momento tempo, nesse tempo todo. Nunca sós. Nunca sós. Até o fim. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa de companhia, mesmo que ela não tenha exatamente essa condição, mas ela é falada em um contexto, isso é muito importante. Ele fala no contexto do id. Ele não disse assim, eu vou estar com você todos os dias enquanto você está dormindo no sofá da sua casa. Não estou dizendo que você que está agora no sofá de casa não tem a companhia de Deus. Mas essa promessa foi dada e não posso ignorar o contexto. Vai, ele fala, prega o evangelho a toda a nação, toda a tribo, toda a língua, todo o povo. Ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Ele prometeu uma companhia para quem está pregando. Então eu estou dizendo uma coisa importante. Você, por exemplo, que é anjo da esperança, é para você essa promessa. É a companhia de quem agiu. Você que está em algum lugar, Darlede que estava gravando lá o consultório. É para esse tipo de promessa. Vai, fale do jeito que você tem que fazer e viva. E quando a perseguição vier, eu estou com você. Todo dia. Você nunca vai viver um momento sozinho. Ela tem muito mais ênfase para a companhia daquele que está militando do que por qualquer outra coisa. Interessante o título, eu gosto desse título aí, Espírito Santo, Deus dos bastidores, porque as coisas acontecem nos bastidores, né? No palco é o resultado de tudo que se constrói, né? Ali por trás. Então tá aqui, ó, para você, totalmente grátis, não vai pagar absolutamente nada e vai ter essa revista. Aproveita, peça, manda eu quero aqui no nosso WhatsApp e devora, né, Darlede? Essa é a recomendação? Recomendadíssimo estudar sobre o Espírito Santo, de Gênesis a Apocalipse. Como é que faz, Larissa? É muito fácil, velho. Deixa você de Darissa. Isso de Darlede com Larissa. Como o pastor Aleixo mencionou aqui. Isso vai ser uma pessoa frequente. Tá entendendo? É por conta dos Anjos da Esperança que você consegue ter esse guia de estudos totalmente de graça na sua casa. É só mandar uma mensagem pra gente, 012-981510081. 012-981510081. Eu quero o guia do Espírito Santo e a gente vai te passar todos os caminhos para você receber por meio da escola bíblica. E continuando aqui, Veri. Bora. Porque o pastor mencionou sobre, recapitulando aqui bem rapidinho, só para contextualizar essa pergunta, que mencionou sobre o que viria depois, né? Depois da tribulação veio a questão do terremoto, o sol escurecer, a lua de sangue. Mas peraí, pastor, então teve mais de uma tribulação, porque quando Jesus estiver voltando a gente não vai passar por isso de novo? Ou é um outro nome aí? Marcelo perguntou essa questão, aqui. Essa angústia que a gente vai sentir. Marcelo perguntou aqui, e a angústia de Jacó? Justamente, é essa aí. A angústia de Jacó não é provocada pelo perseguidor. A angústia de Jacó é uma reação interna, emocional, que é aquela angústia da consciência que o remanescente tem do encontro eminente que ele tem com seu Deus. A angústia de Jacó. Lembre-se, quando Jacó estava no Jaboque, Esaú não tinha encontrado com ele. Jacó está sozinho, ele e Deus. Então a angústia de Jacó, ela não tem a ver com a sua relação com o mundo, ela tem a ver com a sua relação com Deus. Essa é a angústia de Jacó. Uma pergunta importante, vamos fazer uma conta? Se a gente fazer uma continha que pode ser imprecisa, mas nos serve de base, do momento em que Adão saiu do Éden, se a gente fazer uma cronologia, uma boa parte de quem é fiel a essa cronologia, do momento que Adão saiu do Éden até hoje, nós não temos mais muito mais que 6.000 anos. Pode ter alguma variação ali, a gente tem uns 500, 600, 800 anos a mais, pode, essa é uma questão importante, mas a gente não vai ter muitos anos de terra. De 6.000 anos de história, a Bíblia descreve 1.260 de uma perseguição. Isso é incomparável a tudo
que foi antes. Olha, Israel permaneceu escravo no Egito por 400 anos. É 1/3 do período. Você pega o Império Babilônico, não chega nem perto, é muito menor do que a escravidão no Egito. Os persas, muito menor. Grécia, então, muito menos. E o Império Romano começa a exercer poder no mundo 27 anos antes de Cristo, quando surgem ali os primeiros imperadores. Em 478 ele cai. Agora, você tem uma perseguição que vai de 538 até 1798. É por isso que essa perseguição é chamada de grande e incomparável, como nunca houve e nunca haverá jamais. A extensão é muito grande. Tão grande que ela é capaz de aprofundar e muito tudo que ela criou de pensamento, a ponto de o poder perseguidor hoje não existir mais, mas as ideias que ele lançou seja a constituição de todo mundo que a gente vive. Isso é muito grande, muito forte. E partir para destruir isso envolve um poder gigantesco. Então, é esse conceito de grande que a gente tem que entender. Agora, passou isso aqui, Deus fala, não tem um outro período tão longo quanto isso. A gente não vai esperar mais um momento de perseguição que dura 1 milênio. Isso não vai acontecer. Então, há uma intensidade que está diante de nós? Sim, porque o povo de Deus e o povo que se une à besta vão polarizar o mundo, eles vão rachar o mundo no meio. Então a intensidade é muito forte. E repito, essa intensidade é muito forte, mas o povo de Deus não está correndo. Lembre-se, a expressão apocalíptica da batalha do Armagedon? É uma expressão que, se a gente juntar para traduzir Armagedon, ela é praticamente intraduzível, é uma palavra meio torta, porque o vale de Meguido é um vale. E Har, em hebraico, é monte. Então é um monte diante de um vale. Um momento de uma batalha num monte e num vale. Não precisa pensar muito, é o Carmelo que ele está falando. Porque o fenômeno descrito lá, tanto da besta que faz fogo descer do céu, o povo de Israel, o povo de Deus é chamado de um novo Elias, é do Carmelo que ele está falando. Mas no Carmelo não é Elias que corre. No Carmelo o fogo desce e Elias mata todos os profetas de Baal. Isso é Armagedon. Se Deus fosse usar um período em que a igreja encolhe, ele não quer usar essa expressão. Porque aquele momento lá é um momento ápice, quando o falso profeta e o Deus falso, eles sucumbem diante de Deus. Consumidos. E é 1 contra 400. E é 1 contra o Estado. E se a gente for pegar todo o contexto, o rei de Israel, Acabe, ele tem poder para matar. Ele tem poder para organizar um exército. Mas quem está fazendo a cabeça dele é Jezabel. Ou seja, é uma mulher sacerdotisa que controla o Estado. É uma mulher montada na besta. Então essa expressão de uma mulher montada na besta é tirada da relação entre Jezabel e Acabe. É dali que sai essa figura. E Jezabel é citada nominalmente no livro de Apocalipse. Aí quando olhando para Elias, eu vejo um quadro que fala, então quer dizer que eu não estou saindo correndo? Não. E em seguida, Elias vai viver sua angústia lá no monte. Dentro da caverna. E é impressionante. Essa proximidade com Deus leva Elias a fazer perguntas e a resposta de Deus a ele tem a ver com o que nós estamos falando. Ele fala, e esse povo? Cadê? Estou sozinho? Deus fala, não, eu conservei 7.000. Ou seja, tem um remanescente. Esse remanescente permanece quando Jesus vem e a chuva temporã cai, sacode. Porque só permaneceu do povo de Deus aquele que foi fiel. Deus rompeu com os judeus? Não, os discípulos são todos judeus. Paulo é judeu. Mas o que aconteceu ali? Sacudiu. Alguém disse aqui assim mas e os apóstolos não morreram? Ou seja, isso é argumento para dizer, tá vendo? A gente vai sofrer, a gente vai ser perseguido, sofrer e até morrer. Sim. Mas nesse contexto que você nos faz pensar, eles não estavam acovardados e fugindo. Eles estavam veementemente pregando e testemunhando até na hora da morte. Eles morreram por causa disso. Porque eles estavam em guerra. Corajosamente. Eu fui fazer algumas das histórias de mulheres mártires na Europa no começo do ano e é impressionante os relatos, a realidade delas mais próximas de nós do que os apóstolos, de como eram pessoas corajosas, nunca covardes. Como Paulo diz, nós não temos recebido espírito de covardia, né? Mas de amor e coragem.
Larissa tá ali, né? Em conflito. Você viu, Larissa, que não faltou pergunta? Não faltou. Não. Como é que você tem o Robson Aleixo e acha que vai faltar assunto? Porque ele já disse tudo que tinha pra dizer. Desculpa, amiga. A minha dúvida eu tô pensando era da minha capacidade de conseguir criar mais perguntas. Não era nem do conteúdo do pastor. Eu tô pensando... Não precisa, só olhar o que o povo tá dizendo e se embora. Eu tô pensando numa série, né? Com esse assunto ainda. O que tem de pergunta aqui? Pois é. Véria, a gente tem 3 minutinhos, um pouco menos que isso. Mas eu acho que seria legal, pastor, a gente finalizar com 2 minutinhos. Ó, você é um pouco cruel, pastor. Porque teve um programa, Darleide, que o pastor mencionou sobre essa angústia que a gente vai sentir, que será proporcional ao nosso relacionamento com Deus. E eu acho que casa muito bem com o assunto que a gente tá falando hoje, pastor. Eu queria que você finalizasse falando um pouquinho sobre isso. Eu vou falar sobre isso e sobre a sacudidura. Nada do que Deus fala sobre preparo pode ser ignorado sem custo. Então, eu repito, a angústia de Jacó é proporcional ao preparo. Eu posso, por exemplo, ter uma amizade com o Veri. Se eu desperdiço os momentos de intimidade, quando acontecer alguma coisa que o Veri fizer e que eu ficar confuso, a amizade é abalada com profundidade. Sim. Quando os momentos de intimidade eles são bem construídos e aproveitados, a onda vem sobre esse relacionamento e ele permanece firme. É esse contexto que a gente está falando sobre a angústia de Jacó. Pensa você estar num countdown para encontrar com o rei do universo. Se isso não angustia, porque Deus não é um fofinho. Ele é gigantesco, ele é que está mantendo seu coração batendo. Qualquer pessoa, filho de Deus ou não, crente ou não, fiel a Deus ou não, estremece diante da presença de Deus. Quem não tem uma expectativa de estremecer é porque diminuiu ele de tamanho na cabeça. É por isso que o ímpio está lá e achando que vai encontrar com alguém igual a ele. E o santo que estudou a Bíblia e sabe quem é Deus, ele tem noção do que está vindo nessa direção. Então, medo de Apocalipse, o medo que a Val citou também de perseguição, tudo isso falta ajuste, né? Exatamente. Ou seja, o Deus que estremece o chão do seu quarto quando você ora é o que te dá firmeza quando o mundo estremecer. Ou seja, aquele que aprendeu a ficar de joelhos, ele tem firmeza para ficar de pé. Ok. Larissa, não se desespere. Pastor, mais uma vez, muito obrigada. Darleide, muito obrigada também. Darleide só assim pra ter Darleide aqui, né? Tem aqui enfim, um dos meninos falou assim, eu parei pra assistir, parei de carregar um freezer. O Jorge. Acredita? Parei de carregar um freezer, eu posso espiar. Eu acho que você tinha que chamar a Darleide toda terça-feira. Por mim, tá muito bom. A fazer as perguntas. Eu ia amar. Terça-feira já é dia de consultório. Imagina a dificuldade, Larissa, como é bom ouvir isso, né? Olha, por exemplo, sai do consultório e dá essa ofertinha aqui de Anjo da Esperança. Boa, Larissa, tô aí. Eu fico muito feliz, inclusive. Bom, e assim, acabou. Acabou, velho. Que pena. Mas ainda tem bastante aí da Semana do Além dos Fatos. Por enquanto, você fica aqui com a gente na Rádio Novo Tempo com José Almatos e Até Mais. Até mais, até amanhã, se Deus quiser. Notícias. Hora de